Boa noite, pessoal de casa. Boa noite para vocês aqui. Sejam bem-vindos, ok? O assunto para hoje à noite é trigonometria. Então a gente vai fazer inicialmente alguns apontamentos aí no caderno, ok? Enfim, no material de vocês. Na sequência a gente vai estar resolvendo questões de banca sobre trigonometria. Gente, a trigonometria é um assunto que é relativamente extenso, não é? Mas para efeito de concurso, basicamente o que as bancas costumam cobrar é uma parte mais inicial da trigonometria, que é no triângulo retângulo. Então é o que a gente vai abordar aqui ao longo da noite, a trigonometria no triângulo retângulo. Ela parte justamente do triângulo retângulo, mas aí há uma extensão depois que a gente faz lá para o ciclo trigonométrico, mas isso não é cobrado, via de regra, em concurso. Teve um concurso há algum tempo atrás aí que cobrou, mas é muito esporádico, e no concurso de vocês certamente não vai estar sendo cobrado esses assuntos que são mais avançados. A gente vai então trabalhar o que diríamos assim, uma trigonometria mais elementar, beleza? Alguém tem lembrança, pessoal de casa também, de trigonometria, o nome? Não? Tudo bem. Vamos lembrar então o que é a trigonometria. Gente, se a gente for dissecar a palavra trigonometria, metria é medida, né? Ok? Gonotriângulo. E tri, na verdade, o tri aqui pode ser para triângulo, o gono, na verdade, é ângulo, fica melhor se eu explicar dessa forma. Então, triângulo, ângulo, medida. Medida dos ângulos de um triângulo. É por aí que surge a ideia de trigonometria. Eu quero que vocês entendam. Façam o seguinte desenho aí no caderno, por favor. Muito bem. Então esse desenho aqui, essas retas aqui são paralelas, tá? Não ficou bem perfeito, mas elas são paralelas. Quero que vocês entendam o que é essa trigonometria. Copiaram até aqui? Tá. Eu quero que vocês observem uma coisa. Quantos triângulos, primeiro, deixa eu lhes perguntar, quantos triângulos vocês estão enxergando aqui? Quatro? Triângulos. Triângulo é uma figura composta por três lados. Quantos desses triângulos nós teremos ali? Nós teremos 3 triângulos. Observem, aqui tem um triângulo, eu posso lê-lo como ABC, beleza? ADE é um outro triângulo, reparem que esse pedacinho, isso aqui não é triângulo, né? Então ADE é um outro triângulo e AFG é um outro triângulo. Enxergaram agora os 3 triângulos? Tem um pequenininho, tem um mediano, tem um maior. Muito bem. O que é a trigonometria, na verdade, gente? A trigonometria, pessoal, nada mais é que estudar as relações que a gente vai ter com uma série de triângulos aqui. E reparem, em todos esses triângulos, tanto nesse menorzinho, quanto no mediano, quanto no maior, esse ângulo aqui é o mesmo, né? É um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E o que ocorre é o seguinte, pelas propriedades lá das paralelas, a gente pode definir o seguinte, se nós tivéssemos, eu não tenho aqui a medida, mas eu quero só que você entenda isso. Se eu pegar, gente, essa medida aqui, ó, AC, certo? Medida desse comprimento aqui, em relação a esse comprimento aqui, será a mesma razão que eu vou encontrar quando eu dividir um valor pelo outro, vai dar o mesmo resultado que quando eu comparasse essa distância desde o E até o A e fizesse até o D. Ou seja, esse ladinho do triângulo menor está para esse outro lado, assim como esse lado do mediano, estão vendo? Está para esse lado do mediano, assim também como esse lado do maior estará para esse lado do maior aqui. A gente vai observar, se eu pudesse trazer, enfim, com medidas exatas, eu colocaria as quantidades exatas e vocês perceberiam que dá o mesmo
resultado. Quando eu divido isso por isso, dá um resultado X. Se eu dividir esta medida por esta medida, percebe que é o mesmo movimento que eu fiz, não é? Eu vou obter a mesma medida de novo. Essas razões, gente, essas relações, é o que a gente chama de razões trigonométricas. E são 3 razões trigonométricas que existem. O seno, o cosseno e, alguém lembra do terceiro? Tangente. Seno, cosseno e tangente, ok? Então, o que eu quero que vocês entendam é que a trigonometria, ela parte daqui. Muito bem. Pessoal, vamos colocar agora o seguinte aqui, então. Vamos colocar apenas um triângulozinho. Quando a gente fala em trigonometria, nós estamos iniciando com o triângulo retângulo, gente. Tudo que a gente vai ver aqui ao longo da noite é num triângulo retângulo, que é um triângulo cujo um dos ângulos aqui mede 90 graus, que é indicado por esse quadradinho com um pinguinho aqui dentro, beleza? Muito bem. Gente, então assim, eu quero que nós consideramos esse ângulo aqui e eu quero também que a gente considere esse ângulo aqui. Eu vou chamar esse aqui de ângulo alfa. Alfa é o símbolo do infinito, é um 8 de lado sem ser totalmente fechado, é uma letrinha grega que a gente utiliza para representar ângulo, ok? Então eu tenho aqui o ângulo reto e eu tenho esse ângulo aqui. Esse daqui eu não vou indicar, não importa pra gente. O importante é aquele ali agora para todos os efeitos. Certo? Muito bem. Gente, quais são as medidas trigonométricas que eu acabei de comentar para vocês? Seno, cosseno e tangente. A gente precisa saber, isso vocês vão ter que decorar, o que é o seno, o que é o cosseno e o que é a tangente. Qual é a relação que me dá o seno, qual é a relação que me dá o cosseno e qual que me dará a tangente. Pois bem, eu quero que vocês observem uma coisa importante agora. No triângulo retângulo, os lados aqui eles têm nomes. A gente chama de catetos. Então esse daqui é um cateto e esse outro aqui também é um cateto. E esse lado maior, que ele é oposto ao ângulo reto, vocês observam que esse daqui é o maior dos 3 lados, né? Visivelmente, né? Como é que se chama o maior dos 3 lados? Hipotenusa. Muito bem. Então isso aqui é a hipotenusa. Então são os elementos lá do triângulo retângulo. A gente vai começar, pessoal, bem devagar, para vocês entenderem o que a gente quer trazer aqui. Aí daqui a pouquinho a gente começa a resolver as questões e, como em toda aula, a gente vai trazer um bizu aí, para facilitar bastante a vida. Mas é importante que você compreenda desde o início, beleza? Ok. Então agora eu quero que vocês observem uma coisa aqui, por favor, gente. Gente, quando eu tomo como base este ângulo aqui, certo? Reparem que temos 2 catetos aqui, a gente tem esse cateto no triângulo e tem esse daqui. Esse cateto aqui, em relação a esse ângulo, ele é dito oposto. Por que que é oposto? Porque é como se fosse num jogo de futebol. Se o meu time está aqui, o time adversário está onde? Aqui junto comigo ou lá à frente? À frente. Quem é que está exatamente à frente desse ângulo aqui? Não é aquele lá? Se você reparar, é esse lado aqui, gente, que dá suporte. Vejam, eu tenho, vou mostrar para vocês esse segmento aqui, aquele outro segmento lá, e o lado que dá suporte para essa abertura, que é o ângulo aqui, é aquele cateto. Vocês enxergam? Assim como a hipotenusa, ela dá suporte para esse ângulo aqui, concordam comigo? Para esse ângulo reto, ó. Ele dá o suporte. Reparem que quanto maior for a abertura aqui, o ângulo, maior é o lado para dar o suporte para aquela abertura, não é? Muito bem. Então, assim, com relação a esse ângulo aqui, esse daqui nós diremos que é cateto oposto. Está na frente dele, beleza? Esse daqui não é cateto, isso aqui é o que mesmo? Hipotenusa. E esse daqui, gente, aquele que está ao lado, vocês observam que esse ângulo aqui, ele tem 2 segmentos que estão laterais a ele. Um é a hipotenusa e o outro é um cateto, não é? Esse cateto é dito adjacente, ok? Então, o cateto oposto, o cateto adjacente, adjacente quer dizer lateral, ao lado, ao ladinho. Esse daqui, no entanto, não é cateto adjacente, porque ele não é cateto, simplesmente por isso, porque ele é hipotenusa. Ficou claro, então? Muito bem. Mas aí eu quero que vocês observem uma coisa agora. Se eu for tomar como base este ângulo aqui, ângulo beta, uma outra letrinha grega, que é assim,
ângulo beta. Quero que vocês me ajudem a indicar agora. Reparem aqui, por favor. Este ângulo beta, ele terá esse cateto aqui como adjacente ou como oposto? Oposto. Vocês percebem? Aquele lá é oposto relativamente ao alfa. Esse daqui é oposto em relação ao beta. E esse daqui, em relação ao beta, vai ser o cateto o quê? Adjacente. Tranquilos? Todos entenderam até aí? Maravilha! Muito bem. Gente, agora é o seguinte. Para a gente decorar o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente, vocês vão anotar uma expressãozinha muito simples. É um bizu, é um macete. Anotem isso aqui para decorar. Decora essa palavrinha aí, socatoa. Ok? Então vocês vão escrever isso. Ok. Por que isso? Para a gente decorar as relações. Observem aqui, por favor. Qual é a relação que estabelece o que é o S? O S é seno. O que é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que será o cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O que será a tangente? O cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ok? Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente é o oposto dividido pelo adjacente. Decorar isso, certo? Isso é imprescindível que se decore. Muito bem. A partir daí agora, vamos então ver como é que se resolvem as questões. Essas três, pessoal, são razões trigonométricas, são as elementares, são as primeiras. Na prática, não é na prática. Existem outras 6. Na verdade, outras 3, são 6 ao todo. Nós temos o seno, cosseno, a tangente e também a cotangente, a secante e a cossecante. Mas essas demais a gente não vai falar, tá? Não vamos trabalhar hoje. Muito bem. Gente, ocorre o seguinte, anotem agora no caderno, por favor, isso aqui. Vamos trazer um triângulozinho. Esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Essa medida aqui é 4. Essa medida aqui é x. E essa medida ali é y. Sim. Pode escrever o que colocar. Claro. Tu diz a escrita, o que é... Tá, seno. Na prática é isso aqui, ó. Seno é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. Dividido. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Essa abreviatura, pessoal, é padrão, viu? Sen é seno, cos. Algumas bancas chamam, notam tangente com TAN, tan. Outras TG. O que a gente vai ter aqui? Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, essas três são as razões trigonométricas. Muito bem. Vamos então dar uma olhadinha nessa questão. Até pode haver questões de banca que são bem simples dessa forma aqui, mas vocês vão ver que a maioria das questões de banca, elas são, na verdade, um problema em que a gente vai, a partir daquele problema, a partir da leitura, a gente vai fazer um desenho, dificilmente aparece o desenho, a gente vai ter que saber desenhar também. Mas vamos supor que eu já tenho agora essa questão e a banca quer que eu determine qual é a medida do x e do y. Lembrem de um detalhe, quando a gente tem o triângulo retângulo, há um teorema que muito
muito conhecido, que é o Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras determina o que, gente? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que se vocês observarem, eu não teria como aplicar Pitágoras aqui. Pelo seguinte, ó, o quadrado da hipotenusa, quem é a hipotenusa aqui, gente? Quanto que é a medida? É y, né? Então eu colocaria assim, ó, y ao quadrado é igual, eu pego esse cateto aqui, elevo ao quadrado, mais pego esse outro cateto aqui e elevo ao quadrado. Observem que nessa equação aqui há quantas variáveis? 2. Não tem solução. Eu não tenho como resolver uma equação com 2 variáveis, salvo se eu tivesse uma outra equação. Aí eu teria um sistema que daria para resolver. Então, vejam que não dá para a gente utilizar o Pitágoras aqui. Me faltará informação. Muito bem. Então, quando não for, gente, o Pitágoras, a gente vai estar utilizando o quê? As razões trigonométricas. Certo? Com o triângulo retângulo também da mesma forma, só que a gente vai utilizar isso quando não for possível utilizar o Pitágoras, que é o caso aqui, não dá. Só que aí eu quero que você observe uma coisa aqui. Gente, se eu for estabelecer aqui a razão, olha só, esse ângulo que eu tenho aqui, ele vale quanto? 30 graus. Esse cateto aqui, ele é o que em relação ao 30? Ele é oposto ou é adjacente? Oposto. Esse daqui é o... E isto é a hipotenusa. Beleza, muito bem. Turma, reparem que, para eu poder determinar tanto o x ou o y aqui, fatalmente eu vou ter que ter as medidas do que? Ou do seno, ou do cosseno, ou da tangente de quanto? Desse 30 graus. E aí o problema é o seguinte, a banca vai me fornecer o seno de 30 graus? Não, é outra coisa que a gente tem que decorar. E não só do 30. Nós vamos ter que decorar do 30, do 45 e do 60. Porque esses são ditos ângulos notáveis. Só que aí eu acho que alguns de vocês vão lembrar, tem uma tabelinha que a gente monta para decorar isso. Ok? Então vamos montar essa tabela. Então anotem lá, ângulos notáveis. Por que que eu preciso ter essas informações? Porque a banca, pessoal, há um padrão entre as bancas, elas não vão dar essas medidas quando for esses ângulos. É claro que, se eu tiver daqui a pouco uma questão em que o ângulo que a banca me deu aqui é 32 graus, por exemplo, não é 30, nem 45, nem 60. Nesses casos, a banca é obrigada a me dar o seno, o cosseno e a tangente. Entendem? Mas quando for esses notáveis aqui, a banca não vai dar. Então a gente tem que saber montar. Vamos montar uma tabelinha para decorar. E depois eu vou mostrar uma outra facilidade, mas por hora eu acho que é importante que vocês montem aqui. Vamos fazer assim então. É um quadrinho em que a gente vai estar trazendo, deixe-me ver, como é que vai ficar melhor. Eu acho que o melhor é assim. Aqui a gente vai estar marcando as medidas, seno, cosseno, tangente, aqui na horizontal. E aqui na vertical, nós vamos colocar os ângulos notáveis. Quais são mesmo? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Então, esses daqui a gente precisa saber. Pessoal, deixa eu chamar a atenção para um detalhe. Procurem fazer isso aqui com uma largura, eu diria pelo menos 2 linhas, porque isso aqui vai ser uma fração, em todos eles vai ser uma fração. Vai ter um número em cima e um número embaixo, tá? Muito bem, vamos lá, vamos montar essa tabelinha. É bem fácil, pessoal, é bem fácil de montar essa tabelinha. Tem até musiquinha. Não, mas é melhor eu não cantar aqui. Não. Vamos lá. Gente, assim, a gente começa aqui pelo seno. Então, nós vamos colocar no numerador, tá? Na parte de cima. Vocês vão colocar aqui, ó, 1, 2, 3. Não é por acaso, é bem fácil mesmo. 1, 2, 3. Isso é no numerador, certo? Agora, na parte do cosseno, a gente vai fazer 1, 2, 3 também, só que daqui para lá. 1, 2, 3.
Ok? Beleza? Segundo passo. Cada um, não chegamos na tangente ainda, cada um desses números aqui sobre 2. Eu não lembro de toda a musiquinha, senão eu cantaria, mas eu não lembro. Tu lembra? Então, mas é a do Jingle Bell, aquela, não é? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Exatamente. Raiz vai no 3 e também nos 2. Ai, não sabia disso, ótimo. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Muito bom. Vamos lá. Então, tá aqui 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Olha isso. Eu não sabia toda ela, sabia um pedacinho só. Então, olha só, gente. 1, 2, 3. 1, 2, 3 daqui para lá. Divide por 2. E agora, não chegamos na tangente ainda. Nos numeradores aqui a gente precisa botar raiz. Mas reparem que se eu botar raiz no 1 não faz sentido, né? Porque raiz de 1 quanto é que vale? Ali 1. Então a raiz vai aqui, aqui, aqui e aqui. E aí nós já temos os valores do seno e do cosseno para todos esses ângulos aí. Aí tu vai dizer, professor, mas esses números com raiz? Sim, é assim mesmo, gente, é com raiz. Muito bem. Ok? E a tangente agora é o seguinte. Vocês vão colocar 3 aqui, 1 aqui, 3 aqui. O único que vai ir denominador é aqui, que é sobre, raiz de 3 sobre 3, né? Aqui. É isso, e os numeradores têm que ter raiz também. Então vai raiz aqui no 3, no 1 não faz sentido, não tem porquê, não é? E aqui também. Pronto. Olha lá. Estão aí as medidas do seno, cosseno e tangente para os ângulos notáveis. E aí nós vamos treinar um pouco com essa tabela. E aí daqui a pouco mais, lá pelo meio da aula, eu mostro um outro jeito que bota essa tabela no chinelo. Mas acho que é importante saber também, mas ó, dá para praticamente botar ela fora. Bom, vamos lá então. Turma, me ajudem aqui, vamos entender como é que a gente faria para resolver isso aqui agora. Tendo então a tabela, temos a tabela. Gente, reparem uma coisa aqui. Sempre que nós quisermos determinar, então, uma medida, para a gente resolver aqui, a gente se concentra em uma delas. Observem aqui, eu quero resolver primeiro o y, não, o x. Então, eu vou apagar esse y para não nos confundir por hora. Vamos imaginar que a gente quer descobrir aquele x ali, tranquilos? Então, acompanhe uma coisa aqui. O ângulo que eu tenho é qual, gente? É o 30. Então, eu tenho que ver as informações que eu tenho aqui relativas a esse ângulo. Reparem, eu tenho aquela medida lá, quanto que ela vale? 4, e eu tenho que descobrir essa medida aqui, certo? Agora, para eu poder entender, professor, mas qual das razões trigonométricas que eu vou usar? É seno, cosseno ou é tangente? Então é o seguinte, tu precisas concentrar no seguinte agora. Tu sempre tem que ter uma informação dada e uma outra informação que tu quer, beleza? E aí tu tem que entender o que é cada uma dessas daqui. O que é o 4 em relação ao 30 graus? O que ele é mesmo? Cateto oposto. E o que é o x aqui? Cateto adjacente. Aí tu vai olhar aqui no soca à toa, tu vai perceber aonde que nós temos essa relação aqui, gente. Qual das três relações que relaciona oposto e adjacente? Onde é que eu tenho? É aqui? Não. Aqui é oposto e hipotenusa. É aqui? Não. É aqui. Então, qual das três que eu vou utilizar? A tangente.
Vocês me entenderam? Então, eu sempre vou explicar de novo. Tu te concentra em resolver uma variável por vez. Eu apaguei aquele y para não nos confundir por hora. Então, se eu quero descobrir o x, eu tenho que ter esta informação, uma informação, e aquela que eu quero determinar. Essa daqui é o cateto oposto. Esse é o cateto adjacente. Então, o que eu vou estar utilizando aqui é a tangente. Certo, minha gente? E aí você vai anotar o seguinte aqui. Tangente de quantos graus mesmo? De 30 graus é igual a... Qual é a relação de tangente para 30 graus, gente? Quanto que ela vale? Raiz de 3 sobre 3. Então, no lugar aqui da tangente de 30 graus, eu vou estar colocando raiz de 3 sobre 3. Mas eu quero que vocês entendam qual é a relação de tangente. Tangente equivale ao quê? E aí não importa quantos ângulos, gente. A tangente de 30, de 45, qualquer que seja o ângulo aqui, tangente sempre vai ser o quê? Cateto oposto dividido pelo adjacente. Então, aqui eu vou colocar o oposto e aqui eu vou colocar o adjacente. É dessa forma que eu vou fazer. Estão me entendendo? Então, me ajudem lá. Quanto que é, por favor, a tangente de 30 graus? Raiz de 3 sobre 3. Todos me entenderam, gente? Ó, 30 graus, tangente, raiz de 3 sobre 3. Isto é igual ao quê? Quanto vale o cateto oposto aqui para mim, por favor? 4. Quanto vale o cateto adjacente? X. Pronto. Agora eu vou conseguir determinar o valor daquele x. Entenderam? Muito bem. Professor, mas como é que se resolve agora isso? Gente, como nós temos uma equação, mas nessa fórmula aqui, sempre virá na forma de uma proporção, né? Eu tenho uma razão aqui desse lado, uma razão do outro lado, a gente sempre pode resolver isso aqui em cruz, certo? Aplicando a propriedade fundamental. Então, o que a gente vai ter aqui? Observem lá. Raiz de 3 vezes x, isso é igual a quanto? 3 vezes 4. Entenderam, gente? Entendendo até aqui? Ótimo. Muito bem. Agora, cuidem uma coisa aqui. Para a gente isolar totalmente esse x, quanto que vai dar esse resultado aqui? 3 vezes 4? 12. Gente, eu vou já deixar multiplicado, porque, e aí quem é que vai passar dividindo para cá? Raiz de 3. Cuidem uma coisa. Eu evitei ao máximo até de deixar esse 3 vezes 4 para te nem correr o risco de daqui a pouco querer cortar esse 3 com aquele 3 de cima. Por favor, isso aqui é raiz de 3, isso não é 3. Tomem cuidado, beleza? Então, olha só. Só que assim, você vai me dizer, professor, que resultado é esse? 12 dividido por raiz de 3. Ok? Só que a banca, gente, não vai trazer o número nessa forma aqui. Então, nós vamos ter que aprender a fazer uma coisinha agora. Anotem, por favor, o seguinte aí. Observação. Racionalizar denominador. Racionalização, vamos escrever assim, de denominador. Racionalização de denominador. Muito bem. Entendam uma coisa aqui, por favor. Gente, é um rigor matemático que a gente nunca pode ter um número que tenha um número irracional. Reparem, não tem uma raiz inteira para 3, né? No denominador. Então, o que nós chamamos aqui de racionalização de denominador. Nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que fazer com que essa nossa fração, ela não tenha um número irracional no denominador. Por isso, racionalização. Eu vou fazer esse número virar racional. Como é que funciona? A dica é muito simples. Gente, eu tenho que me livrar dessa raiz aqui de baixo, beleza? A única forma que tem para isso é eu multiplicando a raiz por ela mesma, porque aí eu consigo me livrar dessa raiz aqui. Só que aí cuide um detalhe, isso aqui é uma fração. Se eu peguei o número de baixo e multipliquei pela raiz de 3, o número de cima também tem que ser multiplicado por quanto? Por raiz de 3, que a gente chama de fator racionalizante.
certo? Por que eu estou fazendo isso? Para que o meu denominador não contenha um número que é irracional, não pode, não vai ter essa resposta dessa forma. E aí, gente, repare uma coisa, raiz de 3 vezes raiz de 3, eu posso estar multiplicando, vai dar raiz de quanto? E quanto que é a raiz de 9? É 3. Então, observem que, na prática, quando nós multiplicamos uma raiz por ela mesma, o que acontece é que aquele número simplesmente sai de dentro da raiz. Agora virou 3. 3 pode. Não podia, era raiz de 3. Só que aí em cima o que eu tenho, gente? 12 raiz de 3. Aqui é uma multiplicação. Agora eu pergunto, não dá pra gente simplificar aqui o 12 com 3? Dá. Quanto é que vai dar, gente? Vai dar 4, né? Se a gente for dividir. Então a resposta aqui vai ser 4 raiz de 3. É exatamente essa medida que vai ter esse lado ali. 4 raiz de 3. E é assim mesmo que a banca vai trazer. Não se preocupem. Professor, mas quanto é que vale 4 raiz de 3? É um pouco mais que 4, né? Gente, raiz de 3 é mais ou menos em torno de 1,7. Então isso aqui vai dar em torno de 6,8, mais ou menos, se fizer 4 vezes 1,7, pouco mais que 6,5. Mas é assim que a banca vai trazer, tá? Dessa forma que a banca vai trazer. Todos entenderam até aqui? Copiem, por favor, aqui então, e aí na sequência vamos definir o Y. Muito bem. Pessoal, acompanhem comigo agora, por favor. O nosso intuito agora é descobrir o Y aqui. Então, reparem que, nesse momento agora, em que eu já tenho esta medida e eu já tenho esta, eu poderia agora aplicar o Pitágoras. Vocês entendem? Poderia tranquilamente aplicar o Pitágoras, porque aí eu conseguiria. O cateto da hipotenusa é igual, mas eu quero utilizar as razões trigonométricas aqui. Então, a ideia é a seguinte, esquece esse x aqui, beleza? Vamos nos concentrar em relação ao que nós temos aqui. Então, observem aqui, por favor. Eu tenho que ter uma medida, eu posso utilizar essa e vou descobrir aquela lá. Se eu quisesse, pessoal, eu também poderia, reparem, eu já sei quanto que é essa medida, né? Então, eu poderia esquecer aquele 4 e eu poderia utilizar essa medida se eu quisesse. Essa é a medida que eu tenho, aquela que eu quero descobrir. Estão me entendendo? Sempre dessa forma, eu tenho que ter uma medida e uma a descobrir. Mas eu quero utilizar o próprio 4 lá então. Então me ajudem a lembrar. O 4 é o que em relação ao 30? É cateto oposto. O que é o Y aqui? Hipotenusa. Muito bem. Qual das 3 relações que relaciona oposto e hipotenusa? É o seno. Enxergam que é oposto e hipotenusa? Por que oposto e hipotenusa? Porque a informação que eu tenho é o oposto e a que eu quero determinar é a hipotenusa, sempre em relação àquele ângulo que eu tenho como referência. Então é o seno. Pois bem, então vamos lá. Seno de quanto mesmo? De 30 graus. E o que é seno por definição, gente? É o oposto pela hipotenusa. Agora vamos substituir. Quanto que vale o seno de 30 graus? 1/2, certo? 1 sobre 2. Então aqui no lugar do seno de 30 graus, 1 sobre 2, e isso vai ser igual a... Quem é o oposto? É o 4. E quem é a hipotenusa? É o Y. Pronto. Agora a gente vai poder descobrir então quanto que vale o Y. Compreendendo, pessoal? Todo mundo compreendendo direitinho? Ótimo. Vamos lá. Encruza aqui. 1 vezes Y. Quanto que é 2 vezes 4? Já vou botar direto, então 2 vezes 4. Aqui é 1, né, gente? 1 vezes Y, não precisa escrever. Então, Y vale quanto? 8. Beleza. Acabamos de descobrir quanto que vale esta medida ali, então. Vale 8.
refrescar um pouquinho a memória em trigonometria, então é isso. Muito bem. Ok, então vamos começar, pessoal, agora com a lista ali, vamos ver como é que as bancas cobram essas questões aí. E daqui a pouquinho eu mostro uma outra forma de resolver. Que vocês vão levar, deixa eu ver, 10 segundos? Eu acho que 10 segundos resolve. Mas vamos aprender a fazer isso aqui primeiro. É importante. Dependendo do caso, para essa daqui era... enfim, quando eu mostrar para vocês, vocês vão entender. Gente, de boa, eu acho que não é nem 10, é 5 segundos, é muito rápido, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Qual das questões que a gente vai resolver? Vamos ver. 4, questão número 4. Agora vocês vão observar, gente, que figurinha algumas têm. A maioria, entretanto, não. Tu tem que ler e tem que desenhar. Pois bem, vamos fazer juntos. Vamos lendo a 4 aí. Vamos lá, questão 4. Durante a construção de um edifício, para alcançar o primeiro andar, foi colocada uma rampa de 6 metros. Sabendo-se que o ângulo formado entre a rampa e o solo era 30 graus, então a altura em metros do piso do primeiro andar era... Vamos ver aqui. Foi feita uma rampa, não foi? Do chão até o primeiro andar, né? Gente, tanto faz. Se a rampa está subindo para lá ou está de lá para cá, tanto faz, na verdade. Eu sugiro assim, quer ver? Ó? A ideia é essa daqui, ó. Aqui está a rampa, aqui está o nível, aqui é o primeiro andar, não é isso? Aqui está o prédio, né? Olha lá, aqui está o prédio, né? Aqui é o primeiro andar e a rampa está aqui. Tranquilos até aí? Bom, é importante deixar claro o seguinte, gente, esse segmento de reta aqui em relação ao chão, naturalmente que ele é de 90 graus, ele está no prumo, né? Não é que nem a torre aquela lá da cidade de Pisa, na Itália, que está caindo, não. A ideia é justamente essa, mas isso é implícito. Ou seja, ela está no prumo, está parelhinha. Muito bem, então durante a construção, para alcançar o primeiro andar, foi construída uma rampa de 6 metros. O que tem 6 metros? É a rampa? Concorda comigo? Aonde que eu vou indicar isso? É aqui ou é isso aqui? É isso aqui. É a rampa. A rampa tem 6 metros. Ó, estou caminhando, subindo a rampa. Eu vou estar caminhando 6 metros. Certo, minha gente? Muito bem. Repare um detalhe agora. Sabendo-se que o ângulo formado entre a rampa e o solo. Onde é que está o ângulo que se forma entre a rampa e o solo? É esse daqui ou é aquele ali? É esse. Concorda? Gente, ó, aqui está o chão. Aqui está a rampa. Esse ângulo aqui, de quantos graus que ele é? De 30 graus. A banca está me indicando. Reparem, se ela tivesse dito, sabendo que o ângulo formado entre a rampa e a parede do prédio, aí seria indicado ali. Então, bastante cuidado com o que a banca está dizendo. Muito bem. Nessas condições, o que ela quer que a gente determine? É a altura do piso ali do primeiro andar, né? Então, gente, o que nós queremos determinar não é isso aqui? É isso aqui que a gente quer. Ele poderia ter perguntado também assim, determine qual é a distância desde o início dessa rampa até a parede lateral do prédio. Aí seria isso, mas não, ele quer saber aquela altura ali. Tranquilos, minha gente? Bom, desenhamos. Agora é só a gente observar com as informações que se tem. Vamos reparar aqui, atentem bem. Eu tenho que ter uma informação, uma que eu tenho e uma que eu queira saber. Essa é a que eu tenho, essa é a que eu quero saber. Essa daqui é o que em relação ao 30 graus ali? Que cateto é esse? E isso aqui é o que? Hipotenusa. Qual das razões eu vou usar? É o seno. Oposto e hipotenusa. Aí lembra do só, cá, toa, pronto. Então é seno. Então olha aqui, gente. Seno de quantos graus mesmo? 30, que é a informação que a gente vai buscar na tabela. O seno, por definição, ele é o quê? É importante que vocês escrevam, gente. É o oposto dividido pela hipotenusa. Muito bem. Então vamos lá.
Tabelinha para que te quero. Quanto que é o seno de 30 graus? 1/2. 1/2. Então, no lugar do seno de 30 graus, eu vou estar escrevendo 1/2, 1/2. Tranquilos? Quem é o cateto oposto, por favor? X. Observem que agora o X, naquele outro exemplo, a variável tinha ficado embaixo, né? Agora é em cima, não tem problema. X sobre, quanto que vale a hipotenusa? 6. E como é que se resolve essa proporção, gente? Em cruz. 2 vezes o X será o mesmo que uma vez o 6. Quanto que vai valer o X, gente? Quanto que dá 1 vezes 6 primeiro? É 6, né? 2 vezes quanto que vai me dar 6? É 3. Compreendem? Dá para botar direto já. O que nós acabamos de determinar, minha gente? Qual é a altura do primeiro andar aqui? 3. Difícil? Fácil? Pra caramba? Facilzinho? Esta é bem inicial, é claro. Outras vão ser mais interessantes. Fechou até aqui? Então, 3. Resposta, letra E. Vamos adiante, vamos ver mais? AB? Isto, 3. Muito bem. Eu quero agora que nós vejamos a 6. Como é que vocês pretendem desenhar os níveis? Um é mais baixo, o outro é mais alto. O mais alto na esquerda ou na direita? Direita. Pode ser na direita? Ok. Então assim. Gente, aqui está a praça, o nível mais baixo. Lá segue a praça no nível mais alto. Ó. Aqui. A figura, pessoal, é meramente ilustrativa, né? Eu não preciso, professor, mas dependendo do ângulo aqui, não tem que ser mais inclinado ou menos inclinado. A figura é só ilustrativa, vocês me entendem? Os apontamentos que vão ali é que vão determinar pra gente, então não tem essa preocupação de fazer na proporção. Não precisa isso. Vamos ver. 2 níveis de uma praça estão ligados por uma rampa de 3 metros de comprimento e 30 graus de inclinação. O que significa essa palavra inclinação? Inclinação, gente, é subida, tá? Cuidem. Há 2 palavras aqui que vocês precisam entender. Existe a palavra aclive, que é o mesmo que inclinação, e declive. Declive é de cima para baixo. Aclive é de baixo para cima, ou inclinação. Aclive é inclinação. Então, esse ângulo de 30 graus é onde? É aqui, é um ângulo de inclinação. Aclive. Se a banca, porventura, disser que é um ângulo de declive, é aqui. Aí declive é descida, declive, tá? Muito bem. Ok, vamos lá então. O ângulo é de 30 graus. E qual é o comprimento da rampa mesmo? 3 metros? Não, 6 degraus. Uma rampa de 3 metros. Então a rampa tem 3 metros de comprimento. Deve-se construir sobre a rampa 6 degraus de mesma altura. A altura de cada degrau será de quanto? Vamos pensar aqui. Quantos degraus tem que ter a rampa? Vamos pensar então aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tipo assim, concordam? 6. A rampinha tem que ter 6 degraus. A gente quer saber qual é a altura de cada degrau. Os degraus têm todos a mesma altura. Concordam comigo? Então o que nós temos que determinar antes, para depois eu poder determinar quanto que vai ser cada degrau? Eu tenho que descobrir qual é a altura total. Onde é que eu vejo? É aqui ou é aqui? É isso aqui. Concorda comigo? Vamos chamar de quê, gente? De
x. Então essa daqui é a altura que será o somatório de quantos degraus aqui? 6. Porque aí a ideia é a seguinte, eu vou descobrir quanto que é essa altura total e para descobrir cada degrau eu vou dividir por quanto depois? Por 6. Aí eu vou descobrir quanto que é cada degrauzinho. Concorda? Então está ali o meu x. Pois bem, o que nós vamos usar? É seno, cosseno ou é tangente? Vamos ver? As informações, eu tenho que ter uma e tenho que ter uma a descobrir. A que eu tenho, gente, é essa daqui. O que ela é em relação ao 30 graus? Hipotenusa. E o que é o x em relação a 30 graus? Oposto. Oposto e hipotenusa, o que é isso? Seno. Olha lá. Oposto e hipotenusa, seno. Então vamos, seno de 30 graus. Se você, gente, não quiser anotar isso aqui, porque a gente sabe por aqui, a gente vai decorar aquilo lá, né? Já quiser colocar direto os elementos, tudo bem, quer ver? Me ajudem lá, vamos ver. Seno, então, eu já vou anotar aqui o seno de 30 graus. Quanto que é o seno de 30 graus mesmo? 1/2. Então, olha lá, seno de 30 graus é igual a, pela regra, oposto, quem é o oposto? X. Sobre quem? Sobre a hipotenusa, que vale quanto? 3. É isso aí. Faz em cruz. 2 vezes x é o mesmo que 1 vezes 3. Então, 2x vale 3. Quanto é que vale x, então, gente? 3 sobre 2. Não é um número inteiro, não tem problema. Só que, aí vocês vão observar o seguinte agora. A gente quer saber o comprimento de cada degrau, não é? E esta medida do degrau aí não está em fração, olhem as alternativas, provavelmente está em decimal. Ora, a gente não costuma dizer que um degrau é de 7/8 de metro. A gente diz que é 87,5 centímetros, né? Então, gente, reparem que eu vou ter que converter essa minha escrita aqui de fração para quê? Para decimal. Compreendem? Como é que se converte fração para decimal? É simples, é apenas dividir o numerador pelo denominador. Quanto que dá 3 dividido em 2 partes? 1,5. Então, gente, essa altura total aqui é de 1,5 metros. 1,5 metros. Todos compreendem? 1,5. Para eu descobrir quanto que será a altura de cada degrau, o que eu tenho que fazer agora? Dividir 1,5 em quantas partes? 6. Isso aí. Observe uma coisa. Por que eu sei que essa minha medida aqui ela é em metro, gente? Porque a medida do comprimento da rampa está em quê? Em metro, é claro. Há uma correspondência aqui, não é? Se lá está em metro, a mesma fórmula vai me dar aquilo ali em metro também. Vamos então dividir. Pessoal, como é que se divide decimal? Não pode esquecer de um detalhe. Para dividir decimal, nós temos que primeiro igualar as casas decimais, no dividendo e no divisor. Aqui tem quantas casas após a vírgula? 1. E aqui? Nenhuma. O que eu faço? Eu vou ter que, para tirar aquela vírgula lá, eu vou ter que primeiro igualar. Esse número aqui não está deixando de ser 6. Ele continua sendo 6, mas já está escrito agora em consonância com aquele. Porque aí, gente, fazendo isso, olha lá o que se faz. Tira as vírgulas. Então eu vou dividir 15 por 60. 60 cabe em 15? Não. O que eu faço então? Tá, mas para poder botar esse zero ali, o que é necessário? Uma vírgula aqui, não é? Como não tem algarismo, primeiro o que a gente bota? 0, vírgula, e aí pode baixar aquele zerinho lá, tá? Isso aí. Quantas vezes 60 cabe em 150? 2. Vai dar quanto aqui? 120. Vai sobrar quanto aqui? 30. Reparem, gente, o 30 não dá por 60. Só que depois que a gente já botou essa vírgula aqui, todas as vezes que eu diminuir enquanto não der resto zero, essa vírgula me dá direito de baixar o que de graça aqui? 1 mais um zero. E aí quantas vezes aqui? 5
Aí sim vai dar uma divisão exata, olha lá. Então esse aqui 0,25 metros é a altura de cada um dos 6 degraus. 0,25 metros são quantos centímetros, gente? Vocês entendem isso ou não, essa conversão? Reparem uma coisa, isso aqui é 1 metro, quantos centímetros? 100, né? 0,5 não é meio? Então vai ser quantos centímetros? 50. Mas reparem que o 0,5 é o mesmo que 0,50. Gente, 0,25 não é a metade do 0,50 aqui? Se ali era 50 centímetros, naturalmente que aqui vai ser o quê? 25 centímetros, né? Está um pouco fora do padrão, na verdade, né? Pela arquitetura, os degraus eles devem ter em torno de 18 centímetros, porque senão eles não são confortáveis, né? Mas esse é um pouquinho maior, mas tudo bem. Um pouquinho mais alto. Vamos adiante? Vamos ver o que mais que a gente tem. Até aqui está muito simples, né? Agora acho que dá para complicar um pouquinho mais. Pessoal de casa e aqui. Eu quero que a gente veja agora a 12. Vamos dando uma olhadinha na 12 e daqui a pouquinho eu vou mostrar o bizu dos bizus. Só vamos definir uma coisa, vai ter um poste e um cabo, né, esticado. Que lado vocês preferem botar o poste, aqui na esquerda ou lá na direita? Na esquerda, aqui? Tá, ok. Só pra gente padronizar. Então aqui, ó. Aqui tá o poste, ok? Procurem, dê uma lidinha e tentem desenhar, gente. É muito importante vocês conseguirem fazer o desenho. Vejam onde é que vai o cabo, quais são as indicações. Vamos dando uma olhadinha. Um poste. Tem a medida do poste aí? 12 raiz de 3. Essa é a altura do poste, né? Então vamos indicar aqui. 12 raiz de 3. Ok? Lembra que eu lhes falei? É muito comum, gente, aparecer essas medidas aqui, né? A gente não precisa saber na prática quanto que isso aqui vai dar. Lembrando que o raiz de 3 não chega bem a 2, é 1,7. Então deve dar em torno de o quê? Não chega a 24, vai dar uns 20 metros de altura, tipo algo assim, tá? Só pra gente ter essa ideia. Diz que na sua extremidade foi colocado um cabo, é isso? E a extremidade, gente, o poste tem duas extremidades, tem aqui e tem lá em cima. Mas aí, pelo texto, a gente observa que diz assim: tem amarrado na sua, extremidade superior. Achei que ele não tinha falado, mas aí ficou mais claro ainda. Um cabo que é esticado e fixado ao solo, formando com este, quem é este aí? Com o solo. Cuidem uma coisa, gente, os pronomes demonstrativos, ó, isso é português, não é matemática. Então, reparem, tem um cabo que é esticado, não é isso? E fixado o quê? Ao quê, gente? Ao solo, formando com este. Gente, este no texto, o este está aqui, né? Tu vai voltar no teu texto e tu vai ver aquilo, o este é sempre o que está mais perto. Qual é a palavra que está mais perto aqui? É o quê? É o solo.
ok? Dificilmente a banca, ela colocaria tipo assim, ela até poderia dizer, tem um cabo então, da sua extremidade aqui, do seu ponto mais alto até o solo, formando com esse. A bem da palavra, se a palavra fosse esse, seria lá em cima para todos os efeitos, porque aí é esse, a ideia de ser mais distante, mas a banca não vai complicar nesse sentido, gente. Ela vai, é o este mesmo, que é o solo que está ali pertinho, tá? A gente diz assim, esta senhora, essa, né? Mais longe, mais perto. Muito bem. No texto é a mesma coisa, mas então aqui é formando com o solo. Então o ângulo que ele forma aqui em relação ao solo é o que, gente? Quantos graus? 60. Não é isso que ele diz? O comprimento em metros do cabo então o que nós queremos determinar é isso aqui. Agora ver qual, reparem que é o 60 agora que a gente tem, não é o 30. Temos que ver qual é a relação que me interessa aí. Como é que se faz isso? Nós temos que observar, temos que ter o ângulo em referência. Aqui é 90 graus, nem precisaria apontar, a gente sabe que é 90. Eu tenho esse aqui é o que em relação aos 60 graus? O que ele é? Cateto? Isso aqui é o que? E o que relaciona oposto e hipotenusa? De novo é o seno, oposto e hipotenusa. É o seno. Só repare uma coisa, gente. Caso a banca tivesse dito, não copie, só presta atenção aqui. Vamos supor que eu não tivesse essa informação, mas que ela tivesse dito assim, que então esse poste tem um cabo que é esticado da sua extremidade superior até o chão, de tal modo que o ângulo é formado tal, e ele não tivesse dado essa informação da altura do poste, tivesse dado a distância entre o poste e o ponto em que o cabo foi fixado lá, e essa distância é 12 metros, por exemplo. Nesse caso agora, o que eu utilizaria só para a gente fixar ali? Aí eu teria esta informação e aquela. O que esse daqui é em relação aos 60 graus? Adjacente. Isso aqui é o quê? Onde é que eu tenho adjacente e hipotenusa aqui? Portanto, seria o cosseno. Certo, minha gente? Ok? Mas não é o caso. Nós temos 12 raiz de 3 aqui. Pois bem, vamos lá então. Então é o seno, né? Podemos fazer direto? Só que agora cuide uma coisa, seno de quanto aqui, gente? 60 graus é o oposto sobre a hipotenusa. Quanto que é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Quanto que é a hipotenusa aqui? O oposto, melhor. O oposto vale 12 raiz de 3 sobre x. Muito bem. Resolve em cruz e isola o x. Descobre aí quanto que vai dar. Raiz de 3 vezes x, isto é igual a 2 vezes 12 raiz de 3. Deixa eu só botar no silencioso aqui. Agora temos que isolar o x ali, pessoal. Gente, isolando totalmente o x aqui, como é que fica? Deixa eu lhes perguntar uma coisa. Como é que se resolve isso aqui? 2 vezes 12 raiz de 3. Cuidem. Isso. Gente, quando nós temos uma expressão que uma delas tem raiz, eventualmente eu poderia ter algo do tipo assim, por exemplo, 2 raiz de 3 vezes 12 raiz de 3. Se fosse assim, a gente multiplica sempre esse coeficiente pelo coeficiente e a raiz pela raiz. Nunca se misturam as coisas, certo? Tu multiplica coeficiente com coeficiente. Então observem aqui, coeficiente é quanto? É 2, né? E ali é 12.
Quanto é que vai dar 2 vezes 12? 24. E o raiz de 3, como eu não tenho nenhum outro ali para multiplicar, ele só virá tiracolo. Certo, gente? Agora, nesse caso aqui, quanto é que daria? Me ajudem lá. Quanto que é 2 vezes 12 aqui, gente? 24. E quanto que vai ser raiz de 3 vezes raiz de 3? Na verdade, vai ser raiz de 9, que vale quanto? Vale 3, na verdade. O 3 acaba caindo da raiz, não é? Então, nesse caso, daria 72 aqui o resultado. Tá? Mas não é o caso, aqui vai ser só 24 raiz de 3. E aquele raiz de 3 que estava multiplicando vai passar para cá, dividindo. Ok. E aí eu quero perguntar uma coisa. Vamos ter que racionalizar agora, sim ou não? Vamos, fatalmente, vamos ter que tirar aquela raiz de 3 ali. Mas será que eu precisaria multiplicar por raiz de 3? Nesse caso não. Por quê, gente? Porque eu tenho uma outra raiz de 3 em cima, ou seja, é o mesmo resultado, né? E é multiplicação aqui, então... Quanto é que vale o x, minha gente? 24. Pronto. Descobrimos qual é o comprimento do cabo. 24 metros. Vamos ver a 10 na sequência? Mais complicadinha é essa, né? Vamos colher os dados que a banca deu aí. Ela diz assim, de um ponto C, tem um ponto, não sei onde é que é esse ponto, mas tem um ponto C. O piloto de um avião avista o ponto A na cabeceira da pista de um aeroporto a 7 km de distância, sob um ângulo de 45 graus com a vertical CB. A que altura em relação à pista do aeroporto encontra-se o avião? Com essa deixa ali de baixo, gente, já dá para a gente entender uma coisa. Provavelmente, olhem pelas alternativas, o avião ele está voando ainda ou ele já está no chão? Ah, ele está voando. Não há dúvida disso. Porque a pergunta é que altura ele está e não tem nenhuma resposta que é 0. 0 seria se ele estivesse no chão. Então, o cara está lá em cima, aí ele avistou lá embaixo. Concorda comigo? Então, o ponto C, gente, que o cara vai estar, é aqui. Concordam comigo? Ele vai estar lá. Ali está o avião. E aí, em dado momento, ele fala vertical CB. O que é vertical? É um segmento assim ou é assim? É assim. Assim horizontal, né? Então, a CB. Estão me entendendo? Então, ele avista, pessoal, a cabeceira da pista num ponto A. Vamos trazer para cá. Pode ser ali, pode ser um pouquinho mais para baixo. Aqui está a cabeceira da pista. Certo até aí? Agora vamos interpretar aquela questão do ângulo ali. Então, de um ponto C, o piloto de um avião avista um ponto A, na cabeceira da pista, de um aeroporto, a 7 km de distância. Onde é que vai esses 7 km? É aqui ou é aqui? Ele avista, gente, lá a 7 km do olhar dele. Então, aonde que é o 7? É aqui, gente, a 7 km de distância.
Não é daqui até aqui. Ora, ele avista a 7 quilômetros dele. Vocês estão me entendendo? Beleza, então 7 quilômetros. Ok. E aí a questão do ângulo agora. Vamos entender aqui. Sob um ângulo de 45 graus com a vertical CB. Ou seja, o ângulo que ele avista aqui é com a vertical. Então é ele em relação ao que ele está avistando e a vertical CB. Onde é que é o ângulo? É aqui ou é ali, gente? É lá em cima, claro. Que ângulo que é esse? 40 e... Isto. Pronto. Qual é a pergunta? O que ele quer saber? Altura. Onde é que é o indicativo da altura aqui? A altura vai ser isso aqui, né? Que a altura ele está do chão aqui, né? Beleza, então aqui é o nosso X. Um minutinho, dê uma olhadinha lá. Cuidem que agora é 45 graus aí, né? Aqui é o 90 graus. Sim. Não, só que na tua tabela agora tu vai ter que utilizar o 45. Não, mas eu digo que está em cima e embaixo. Não, faz toda. No caso do 45 não faz. Porque se lá vai ter 45, aqui também vai ser 45, tá? Fatalmente tem que ser 45. Porque a soma, pessoal, uma coisa que é importante que vocês entendam. Todo triângulo, isso é uma coisa foi bem relevante tu ter comentado isso. Claro que a interpretação acho que ela é importante, porque fatalmente se tu colocasse aqui, de repente essas informações aqui tu acabaria utilizando uma relação errada. Mas assim, entendam uma coisa, se a gente somar, gente, os ângulos internos de um triângulo qualquer, isso é um teorema, tá? Sempre vai dar 180 graus. Então se eu somar esse ângulo com esse, vai dar 180. Repare, esse daqui já tem quanto? 90. Então a soma dos outros dois fatalmente tem que dar quanto? 90. Então, se lá é 45, aqui vai ser 45. Nesses daqui, pessoal, observem, se eu já tenho 90 e os outros dois têm que dar 90, então se esse é 60, aquele lá vai ser quanto? Aquele lá vai ser 30. Sempre dessa forma, tá? Porque os ângulos aqui são ditos complementares, eles vão somar 90 graus sempre. Bom, mas aqui, pelo texto, é importante, ele diz que assim, então, o piloto avista o ponto aqui na cabeceira da pista a uma distância de 7 km sob um ângulo de 45 graus em relação à vertical. Então, é aqui que vai ser o meu ângulo, tem que deixar bem claro isso, né? Certo? Porque é ele em relação à vertical aqui, que está o ângulo ali. Vamos lá, então. Qual a relação que nós vamos utilizar? É seno ou é cosseno? Seno? Vamos ver. O ângulo é esse, eu tenho esse e aquele lá. Gente, esse daqui é cateto o que em relação ao 45? Adjacente. Todos compreendem? E isso aqui é o quê? Então, o que eu vou usar? Seno ou cosseno? Cosseno, adjacente sobre hipotenusa, certo, gente? Cuidem isso, então. Reparem que se eu tivesse essa medida, aí sim, gente, aí seria o oposto em relação a ele, né? Mas não, o x é o adjacente. Então, é cosseno de 45 graus. Vocês vão observar que o seno e o cosseno de 45 graus é igual, não faz nenhuma diferença, né? É o mesmo valor. Então, Deus está contigo, tu ia acertar igual, fica tranquilo. Vamos lá, então. Então, isso aqui é o oposto pelo adjacente. Não, não. O oposto, o adjacente pela hipotenusa, né? Perdão. Então, é o adjacente pela hipotenusa. Vamos lá. Gente, raiz de 2 sobre 2, né? Seno de 45, o cosseno de 45. Quem é o adjacente aqui é x. Quem é a hipotenusa? 7. Isso aí. 2 vezes o x será o mesmo que 7 vezes raiz de 2. Quando tem uma expressão, pessoal, que tem raiz e número, o costume é que é escrever o número primeiro, né? O coeficiente à frente da raiz. Isso é um padrão, não era errado dizer raiz de 2 vezes 7 também. E aí eu vou isolar agora o meu x. Então aqui, pessoal, ó,
7 raiz de 2, como é vezes, eu posso colocar coladinhos, tem um vezes, dividido por quanto aqui? Pelo 2. E aí tu vai procurar entre as alternativas. Acho que tem uma resposta aí que deve ser 3,5 raiz de 2. Porque o 7 sobre 2 aqui tu vai simplificar, né? Vai dar 3,5, né? Então a resposta aí é 3,5 raiz de 2 quilômetros. Ok, gente? Raiz de 2, turma, vale 1,4 aproximadamente. Então, um pouquinho menos de 1,5 o 3,5 ali. Letra B. Muito bem. Só mais uma e depois a gente vai avançar daquele jeito mais fácil. Dê uma olhadinha na 16, por favor. Onde é que vocês querem pôr o prédio? Na esquerda ou na direita? Prédio na esquerda. Tá, aqui está o prédio. Aqui está o prédio. A escada está encostada, formando com este. O que é o este ali? Volta no texto, com o que? O que vem logo? Com o prédio. Cuidem o este, né? Um ângulo de quanto, gente? Beleza. Então vamos fazer aqui. Então aqui tá, isso aqui é uma escada, né? Deixa eu fazer o desenho aqui. Beleza. Uma escada está encostada em um prédio, fazendo com este um ângulo de 30 graus. Sabendo-se que a escada toca o prédio a 9 metros do solo. Conclui-se que o comprimento da escada é de aproximadamente... Beleza, vamos lá então. A escada toca o prédio em que altura em relação ao solo? É isso aqui então, né? Quanto que ele diz que é? 9,9 metros. A 9 metros do solo. Então essa medida daqui até aqui é uma medida de 9. E o que ele quer? O comprimento da escada? X. Muito bem. Ok. Qual das razões trigonométricas nós vamos utilizar? Seno, cosseno ou tangente? Vamos ver aqui, tem certeza? Em relação a esse ângulo, o que esse 9 representa? Oposto ou adjacente? Adjacente. E isso aqui é... Quem é que relaciona adjacente e hipotenusa? Cosseno, tá? Isso aí. Cosseno de 30 graus é o adjacente sobre hipotenusa. E quanto é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Vamos lá então. Raiz de 3 sobre 2 é igual a... O adjacente é 9 e a hipotenusa é x. Continha. Raiz de 3 vezes x é igual a 2 vezes 9. Sim. Eu estaria errado se eu botasse x vezes raiz de 3. Não, pode ser.
Eu tinha comentado de a gente sempre colocar o número ali. No caso do x aqui, eu quis colocar depois, mas é totalmente indiferente. Pode ser x raiz de 3, sem problema. Eu acho que até fica melhor. Só em termos assim, não didáticos, eu diria, só em termos de escrita aqui, ficou melhor. X raiz de 3. O importante aqui é que a gente isole esse x. Então, quanto é que vai dar 2 vezes 9, gente? 18. 18 dividido por quanto? Raiz de 3. Só que aí eu quero chamar atenção para um detalhe agora aqui. A banca, ela disse quanto que vale a raiz de 3? Não. E não dirá. Isso aí é outra coisa que ela entende que é elementar. Então eu sugiro aqui, gente, para vocês decorarem isso aqui. Raiz de 2 primeiro. 1,41. Aproximadamente. Aproximadamente é esse tiozinho aqui. Por que aproximadamente? Porque as raízes, gente, de números irracionais, eles têm infinitas casas decimais. Então, quando a gente pega 1,41, não está pegando o número na essência, não é a totalidade, é aproximado, entendem isso? Mas 2 casas é mais que suficiente. Raiz de 3, aproximadamente 1,73. E daqui a pouco, alguma banca muito fresca inventa de botar raiz de 5. Se botar raiz de 5, 2,23, tá? Não custa. Decorem esses númerozinhos aí. Se aparecer daqui a pouco alguma expressão em que... Não essas daqui de trigonometria, porque aqui não tem como aparecer um raiz de 5. A não ser... não, pode. Daqui a pouco a banca pode, na medida que seu número, tanto raiz de 5, pode ser. Não é comum, mas pode. Então, isso aqui a gente decora. Turma, então aqui a gente pode dividir o 18 por quanto aqui? 1,73. Mas eu acho que multiplicar é mais fácil, ao invés de dividir. Então, a minha dica é, vamos racionalizar isso aqui. Acho que fica mais fácil. Querem ver? O que a gente faz para poder racionalizar? Por que multiplica a raiz de 3 para me livrar da raiz de 3? Raiz de... Só que aí multiplica em cima também. E aí isso aqui vai dar quanto, gente? 18 raiz de 3 sobre quanto? Sobre 3. E aí não dá para simplificar o 18 pelo 3? Quanto é que vai dar, gente? 6 raiz de 3. Então, gente, observem que agora, para eu resolver essa medida aqui, é mais fácil eu fazer 6 vezes isso do que eu pegar o 18 e dividir por aquele ali, entende? Porque aí o número vai ficar maior. Então, sempre é mais fácil na multiplicação. Essa é a minha sugestão ali. Daria o mesmo resultado, claro, né? Vamos ver então. 1,73 vezes 6. Vai dar 18, vai 1, 43 vai 4, 1 vezes 6 e 4, 10. 2 casinhas. Algo em torno de 10,38 que diz aqui. Então 10,3 a resposta. Estão compreendendo, gente? Entendendo direitinho? Bom, ótimo. Não tem nada de complicado, pessoal. Não tem mesmo. Trigonometria não tem nada de complicado. E agora vamos mostrar o pulo do gato. O João quer explicar o pulo do gato ou pode ser eu? Vai lá, João. Eu vou dar o pulo. O pulo do gato, agora eu vou lá na frente. Então tá bom. Vamos lá então. Então tá. Gente, é o seguinte. Aquela tabela lá, ela pode ser útil sim, só que a gente consegue resumir aquela tabela de um jeito muito mais fácil aqui. Eu gostaria só de chamar a atenção para um detalhe. Eu não tenho, deixa eu ver... Teria que ter uma calculadora. Deixa eu ver se eu tenho uma calculadora científica aqui. Vamos sim. Anotem uma questãozinha. Daqui a pouco a banca inventa de trazer. No caderno, copiem essa questão aqui.
Deixa eu só pegar aqui, porque eu... Deixa eu ver, eu devo ter aqui uma calculadora. Acho que se virar, ela vira científica. Deixa eu ver. Vamos. Não. Vocês têm, alguém tem calculadora científica aí no celular? É só virar, na verdade, né? Era para ser, pelo menos, aqui. Se eu virasse, tinha que virar científica. Ninguém tem. Tentem virar a calculadora de vocês aí. Pra... Ela não abre do lado? Oi? Ela abre do lado? Não. Eu acho que é... Mas eu sei porque eu já tentei antes. Aqui é só virar, ela aparece científica. Aparece? Tá. Tem uma opção. Tem a opção do SIN, S-I-N. Sim. Então anota lá SIN. E aí bota 24 e igual. Igual e vai dar um resultado, um decimal aí. 0,3 casas. Me passa 3 casas. 406, é isso? Ok. Agora pega cos 24. É porque, gente, a banca vai buscar essa tábua aqui e vai trazer as informações, o seno, cosseno e a tangente. Quanto que é? 0,913. E quanto que é TG, tangente de 24 graus? 0,450. Ok, 3 casas. 0,445. Beleza. Então é assim, gente, ó. Poderá acontecer de uma banca ela trazer como objetiva, para quem for fazer aí de repente o Transurb, né? Ela pode trazer uma questão dessas de trigonometria em que o ângulo aqui não é notável, né? Então esse daqui a gente não decora, isso não tem porquê tu decorar, isso tu não vais decorar. Só que ela naturalmente que vai te dar as 3 grandezas, ela não vai dizer qual que tu vais usar. Então, por favor, façam lá agora, vejam qual que a gente precisa utilizar para determinar aquela medida X ali. Sabendo que aquele ângulo ali é 24 graus. Tem alguma coisa errada? Meditem de novo. Ah? O telefone dela tá errado. É? Eu coloquei tangente de 24 e deu menos 2. Não pode dar negativo. Mas deve ser a configuração, a forma como... Eu acho que é digitar, é sim e... Enfim. Vamos lá, vamos ver juntos. Turma, digam-me uma coisa. Qual das razões trigonométricas que a gente vai usar? Vamos observar. O que o 7 é em relação ao 24? Oposto. O x é hipotenusa. Quem é que relaciona oposto e hipotenusa? É o seno, não é isso? Oposto e hipotenusa. Oposto e hipotenusa. Seno. Muito bem. Então a gente sabe que a gente vai estar usando o que aqui? É o seno. Quanto que vale o seno mesmo? 0, então, ó, 0,406 será igual a... Quem é o cateto oposto? E quem é a hipotenusa? X. É isto. E aí fazer aqui em cruz. Só que aí eu quero chamar atenção para um detalhe. Reparem que como está em decimal aqui, isso não é uma fração, eu posso entender que o denominador aqui é quanto, gente? É 1, né? E aí multiplica em cruz. Tá? Então, dessa forma aí. Então, quanto que vai dar ali? Observem lá, vai ficar 0,406 vezes x, isso é igual a 1 vezes 7. Isolando o meu x, vai ser 7 dividido por 0,406. E aí, gente, claro que vocês vão ter as opções de resposta ali, não é? Então, à medida que tu vai começando, tu vai resolvendo aqui, tu já vais comparando com as opções de resposta. Mas aí só cuide um detalhe. Eu tenho quantas casas decimais ali? 3. Então aqui, 1, 2, 3. Esse número aqui, gente, vira quanto? 406. É claro que esse 0 agora já não tem mais valor. Então nós queremos saber quantas vezes, quanto que dá o 7.000 dividido pelo 406. Ó, pega 700, dá uma vez, né? Quanto que sobra aqui? 10 menos 6 dá 4. Entendem aqui, gente? 10 menos 6. Esse daqui vira quanto?
Vira 9, você sabe que ele pediu, 9 menos 0 dá 9, e o 7, 6 menos 4 dá 2. Aonde? Ele emprestou, né? Agora cuide um detalhe, ainda tem isso aqui, não tem? Então quanto que vai dar aqui? Eu vou baixar o 0. Quantas vezes o 406 cabe em 2.940? 4 vezes 7, 28. 7. 8 vezes passa. Então é 7. 7 vezes 6, 42. Vai 4. Que vai o 4. E aí 4 vezes 7 dá 28. Enfim, a minha conta não vai terminar aqui, gente. Vai dar 17. Eu não vou terminar. Eu vejo na calculadora só pra gente ganhar tempo. 17, alguma coisa. E essa vai ser a resposta lá, tá? Deixa eu fazer o cálculo aqui e já boto ali. Só quero mostrar para vocês entenderem que isso pode acontecer também, mas a resposta eu só vou anotar então aqui. Vai dar 17,24 aproximadamente. Então 17,24 vai ser essa medida aqui. 17,24. Ok, turma? Então não estranhem se porventura aparecer uma questão em que o ângulo não for notável. Só que não sendo notável, a banca é obrigada a te dar, tá? Muito bem. Vamos agora àquilo que eu queria mostrar para vocês, que facilita bastante. Para fixar. Pessoal, todo mundo, por favor, desenha esse triângulozinho aqui. Um triângulo em que o ângulo que eu tenho ali, ele é de 30 graus. E aí eu vou explicar o bizu aqui. Tranquilo? Vai lá. Tranquilo, meu querido, vai lá. Bom descanso. Então eu tenho 30 graus. E aí vocês vão anotar o seguinte aqui. C é coisa. Duas coisas. Vou falar bem assim, errado mesmo para vocês fixar. E quase duas coisas. O quase duas coisas é coisa raiz de 3. Quase duas coisas. Vocês já vão entender agora o que é isso. Pessoal, esse bizu, ele só serve para quando o meu ângulo for quanto aqui? 30 graus. Só que a maioria das questões que as bancas vão trazer, vide as que a gente resolveu aqui, ou tu vai ter o indicativo do 30, ou tu pode daqui a pouco numa questão ter o indicativo de quanto aqui? De 60. Mas se aquele for 60, esse outro é quanto? É 30. Sempre assim, certo? E aí o que eu quero dizer com coisa, duas coisas e quase duas coisas aqui? Que sempre que nós tivermos, pessoal, o triângulo retângulo com 30 graus, observem, o cateto oposto dele, se vale coisa, a hipotenusa é o dobro da coisa, sempre vai ser. A hipotenusa é o dobro do cateto oposto, sempre que for 30 graus. E o cateto adjacente, ele é a coisa multiplicado por raiz de 3. Por isso que eu digo que é quase duas coisas, porque dá quase o dobro aqui, não chega a 1,7. Ok, como é que a gente aplica isso, para vocês entenderem? Vamos pegar uma questão que a gente já resolveu aqui. Vamos pegar, qual foi a primeira que a gente fez? A 4, não foi? Então vamos voltar lá para 4, vamos desenhar de novo para vocês enxergarem aqui. Gente, eu não estou exagerando, vocês vão resolver em 3 segundos. É muito fácil. É uma piada. Quer ver? Vamos pegar a 4 e vamos fazer o desenhozinho dela. Como é que era mesmo?
Então, durante a construção, foi feita uma rampa, não é? De 6 metros. A gente fez a rampa, eu não lembro agora, era subindo ou era descendo aqui? Descendo, beleza. Uma rampa de quanto? 6 metros, não era isso? Beleza. E o ângulo entre a rampa e o solo era de quanto aqui, gente? 30 graus. Certo? O que ele queria saber? Qual era a altura? Atentem aqui. Gente, olha isso. Ele não está dessa forma aqui, ele está virado para o outro lado, mas não tem problema. Sempre que nós tivermos um indicativo de 30 graus, o cateto oposto em relação a ele é o que, gente? É a coisa. A hipotenusa é o que? Duas coisas, e aqui é isso. Então, observe uma coisa. Quem é o oposto, não é o x? Então, o x vale... O que é o x aqui, gente? É a coisa. E o que é a hipotenusa? Gente, se duas coisas deu 6, quanto que é a coisa? 3. Pronto, está resolvido. Tá lá? É 3? Não, não é pegadinha, é isso mesmo. Certo? Sim. Não precisa de nada daquilo. É só isso, na verdade. Eu vou explicar. Ok. Reparem aqui. A gente tinha um x aqui. Gente, observa. É 30 graus. Então, esse oposto, tu vai fazer exatamente isso. Tu vai botar o que aqui? C. Aqui é duas coisas. E aqui é coisa raiz de 3. É sempre assim. O oposto é a coisa, ela 30 graus. A hipotenusa é duas coisas. Olha eu falando errado, mas é de propósito. E aqui coisa raiz de 3. Observe. A gente queria saber, não era o x? Era a coisa. E eu sei que duas coisas vale quanto? Se duas coisas vale 6, quanto que vale coisa? 3. Está resolvido. Era isso. O x vale 3. Vamos treinar outra agora, para vocês entenderem. Com 30. Mas só que assim, entre as questões, gente, como eu comentei, ele pode até não indicar o 30, mas ele indica o 60, e tu sabe que o outro é 30. Entende? Só não vai servir isso para quando for aqueles que não são notáveis, mas aí ele vai me dar, ou quando for o 45. Mas ali no caso ele queria saber o cateto oposto, seria o x. Sim. E se no caso ele quisesse saber o... E se ele quiser saber isso aqui, por exemplo, ó, comigo então. A gente sabe, pessoal, reparem, isso aqui não é o coisa raiz de 3? Então, repara, a gente saberia assim, aí tu teria que fazer, eu queria saber era essa medida, vamos supor que ele quisesse saber isso. Então, eu sei que duas coisas deu quanto? 6. Quanto que é coisa, portanto? Quanto que vai ser essa medida aqui, então? Vai ser 3 raiz de 3. A coisa é o 3, o raiz de 3 vem a tiracolo. Já vamos fazer agora ali, tá? Vamos treinar com outra para vocês. Gente, eu sei que aquilo que é tão fácil, a gente fica até meio desconfiado, mas é a aplicação. Vamos ver outra. A 6, vamos ver a 6. Não, eu tinha dito, eu falei em 10 segundos, mas exagerei, é 3 segundos. Vamos ver, 2 níveis de uma praça. Como é que a gente tinha feito a praça? Subindo para lá? Sim? Foi, né? Aqui o nível da praça, aqui o outro nível. Aqui eram os degraus, né? 6 degraus. A rampa tinha 3 metros de comprimento. Ele queria saber essa altura. Ok, e o ângulo aqui era de 30 graus. Certo? Beleza. Ele queria saber a altura de cada degrauzinho ali. Então a nossa ideia aqui era determinar isso aqui. Para saber a altura total, depois eu dividiria. Lembra disso? Ok. Então me ajudem lá. Tem 30 graus aqui? Tem. Isso aqui é o que, portanto? Coisa. Isso aqui é o que? Isso aqui é coisa raiz de 3. Beleza. Quanto é que vale duas coisas? 3. Quanto é que vale a coisa, então? Quanto que é a altura aqui dos 6 degraus? 1,5. Era só dividir por 6. Certo? Vamos adiante, vamos ver outros aqui.
Não é ouro, gente. Isso aqui é muito fácil, se fizer por aqui. Não. Não, assim, eu acho que é importante, sim. Não. Por quê? Porque daqui a pouco, se a medida for decimal lá, tu vai ter que lembrar o que é seno, o que é cosseno, tu entendeste? Mas na maioria das vezes, 90% das questões, a gente resolve desse jeito. Tá? É bem fácil. Vamos ver mais uma? Sim. No caso, quando daí for 60 em cima, eu sei que baixo. Tu sabe que o de baixo é o 30, e é aquele que tu vai tomar como referência. Esqueço aquele 60. Esquece o 60, tem que ser o 30, tá? É o 30 para dar certo. Vamos ver mais um. Qual que a gente já tinha feito aqui? A número... Ou podemos fazer outras agora também, mas vamos ver mais uma. A 12, que a gente já havia feito. Era aquela do poste. O poste estava na esquerda ou na direita? Acho que na esquerda, né, que a gente fez. O poste aqui, que era de 12 raiz de 3, não era? A medida dele. Vinha o cabo de lá para cá, formando em relação ao solo, ó, reparem. Ó, o 60 em relação ao solo. Era aqui, né? E aí queria saber o comprimento do cabo. Beleza. Só que aí cuidem uma coisa agora. Bem providencial esse aqui. Eu tenho o indicativo do 30? Não. Mas posso resolver isso? Posso. Se esse daqui é 60, quanto é que mede esse ângulo aqui, minha gente? 30. Obrigatoriamente. E aí eu vou enxergar duas coisas, não é a partir do 60, é a partir de qual? Do 30. Então me ajudem lá. Onde é que é coisa? Não é aqui? Oposto. Coisa, certo? O que é aqui, gente? E o que é aqui? Coisa. Quanto que é a coisa aqui, gente? 12. A gente queria saber quanto que é o dobro da coisa. 24. Pronto, resolvi. Porque a coisa ali, coisa, raiz de 3 é 12, raiz de 3 é o 12 que é a coisa. Enxergaram? Quanto que é o dobro da coisa? 24. Pronto. Tá. Certo? Só quero esclarecer uma coisa, bota uma observaçãozinha. Se, por exemplo, numa questão, pode acontecer o seguinte, ó. Atentem aqui, por favor. Eu tenho o indicativo do 30 graus, ok? E aí essa medida aqui é 4 raiz de 3. A banca quer que eu defina essa e essa. Tá? Então aqui a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. Na verdade, não tinha nenhuma destas. Aqui não precisa ser o X e o Y, gente. Pode ser só o Y ali, talvez. Ela quer saber o Y, vamos pensar então juntos. Ok? Reparem aqui, por favor. Tem o 30? Tenho. Então, cuidem uma coisa agora aqui, por favor. Isso aqui é o quê? É a coisa. Isso é a coisa. Isso aqui vai ser o quê? O dobro da coisa. E isso aqui é o quê, gente? Coisa raiz de 3. Certo até aí? Beleza. O que a gente quer saber? Quanto que é o Y. Portanto, nós queremos saber a medida de coisa raiz de 3. Quanto que vale a coisa? 4 raiz de 3. Então, reparem que aí, aqui no lugar da coisa, vem o quê? 4 raiz de 3. E esta coisa ainda está multiplicando quem aqui? A raiz de 3. Cuidem isso ali. Entendendo? E aí, quanto que dá raiz de 3 vezes raiz de 3? 3. Ele sai fora da raiz, vira raiz de 9, que é 3. Então, isso aqui, na verdade, é 4 vezes 3. Portanto, vale quanto, gente? O Y? 12. E esse é um cuidado que eu tenho que ter.
Se porventura a minha coisa já for tanto raiz de tanto. Estão me entendendo? Aí é coisa. Oi? E quanto que valeria o x aqui, gente? Não, cuidem. Quanto que é a minha coisa? 4 raiz de 3. Quanto que vai ser o dobro da coisa? É 2 vezes 4 raiz de 3. Vai dar 8 raiz de 3. Entenderam? Certo? Então isso aqui é o cuidado que a gente tem que ter. Vamos ver mais uma? Falei para vocês que era fácil. Era muito tranquilo. Eu quero que a gente veja agora a número... Tem uma aqui que é show de bola, que fala do bicho que está em cima da árvore. Deixa eu ver onde é que é, espera aí. A 11, fala de um caçador. Bem bacana. Pena que não ensinam na escola isso, olha, se ensinasse... Mas aí também ia banalizar, vamos dar real, né? Não sei. Ia ficar tão simples que... Vamos ver essa daqui. Um caçador em cima de uma pedra, de 2,3, é a 11. Ele acerta sua caça no alto de uma árvore. O projétil disparado percorre até a caça 14,8 metros e forma com uma reta paralela ao chão um ângulo de 30 graus. Vamos enxergar isso aqui. Tem um caçador. Aqui está o caçador. E ele está com a sua carabina, está mirando. Aqui está a árvore. Aqui está a ave. Me parece que é isso. Qual é a altura aqui, gente? Quanto que tem essa pedra? 2,3 metros de altura. O caçador em cima da pedra acerta sua caça no alto de uma árvore. Gente, isso é meio que intuitivo, né? Ora, se ele acerta no alto da árvore, é meio que intuitivo eu imaginar que a árvore, que o ponto mais alto da árvore estaria mais alto que ele. Até daqui a pouco tu pode dizer, mas ele atirou para baixo porque a árvore era mais baixinha. Eu pensaria assim, acho que não cabe recurso aqui. Vocês concordam comigo? Ele atirou e acertou a ave que estava lá no alto da árvore, certo? Então ele atirou o ângulo ali para cima. O projétil disparado percorre até a caça 14,8. Onde é que vai esse 14,8? Vai daqui, da onde ele disparou, vamos pensar daqui até onde? Até lá. 14,8. Certo isso? E aí uma coisa interessante aqui. Então o projétil disparado percorre até a caça e forma com uma reta paralela ao chão. Onde é que seria uma reta paralela ao chão? O chão está aqui. Uma reta paralela ao chão é aqui. Então, em relação a essa reta, que é paralela ao chão, o projétil forma um ângulo de quantos graus aqui, gente? 30 em relação a essa paralela ali. Enxergaram? Entenderam ali essa paralela? Qual é a pergunta dele? Da árvore. Ok, então vamos entender que a altura da árvore é isso aqui. É tudo isso aqui. Mas é claro que no meu problema agora, quando eu estiver determinando, não vai ser toda essa altura, vai ser só esse pedaço aqui, concorda? Mas aí depois basta eu pegar isso aqui e somar com o quê? Com aqueles 2,3 ali, né? Ok. Gente, dá pra gente usar o coisa, duas coisas aqui? Então me ajudem aqui. Onde é que está a coisa? Aqui, né? Isso aqui é o quê? Aqui eu nem preciso saber. Gente, se o dobro da coisa dá 14,8 metros, quanto é que dá aqui uma coisa só? 7,4.
Então, desde aqui até lá eu tenho 7,4. Daqui até aqui eu tenho mais quanto? Aqui 2,3. O que eu vou fazer? Eu vou somar, vai dar 9,7 metros. Pronto, está lá a altura da árvore. Isso aí. Vamos fazer mais uma? A número 18. Vamos dando uma olhadinha aí na 18. E se der para aplicar o coisa, apliquem. Tem a figurinha ali, pelo menos isso. Sugiro desenhar, gente, no caderno a figurinha. Chegaram a dar uma lidinha? Vamos ver. Um observador de 1,80 de altura, a 100 metros de distância da base de um prédio, vê o topo desse prédio sob um ângulo de 30 graus com a horizontal, conforme mostra a figura. Sabendo que os olhos do observador estão a 1,70, sim, a pessoa tem 1,80, né? Então a diferença entre a cabeça, ele botou 10 centímetros aqui, enfim, que a pessoa tem 1,80, né? Então, do olhar dele, para todos os efeitos, entendem? 1,70. Qual é, então, aproximadamente a altura H do prédio? Só que aí a banca deu. Aqui deu seno, deu cosseno e deu a tangente em decimais. Naturalmente, gente, que se eu for usar o coisa, duas coisas, eu não preciso trabalhar essas medidas aí, entendem? Essas medidas é se eu fosse utilizar a própria equação aqui do seno igual a tanto, né? Mas a gente consegue fazer isso aqui pela coisa, não consegue? Me ajudem lá, por favor. Vamos ver. Atentem bem. Aqui está o meu 30. Então isso aqui é o que, gente? Isso aqui é coisa, concordam? Isso aqui é o que? Duas coisas. Isso aqui é coisa raiz de 3. Vocês concordam comigo que isso aqui é o mesmo 100? É o mesmo 100. E aí nós queremos determinar o que? É a altura. É claro que aí essa altura que eu vou definir aqui, para poder determinar a altura do prédio, depois eu vou ter que botar mais 1,70, né? Vocês entendem? Por quê, gente? Porque essa altura dele, reparem que o triângulo está posicionado na altura do olhar dele, não é? Então, naturalmente, quando eu determinar a medida aqui da minha coisa, ela não se estende até aqui embaixo, vai ser só daqui até lá. Eu tenho que botar mais 1,70 para compor a altura inteira do prédio, compreendem? Tá, mas aí cuidem que é aquele detalhe. Reparem, esse meu 100 vale quanto, gente? Coisa raiz de 3. Aqui nesse caso, eu sugiro que vocês façam desse jeitinho aqui. Monta uma equaçãozinha com coisa raiz de 3, é um pouquinho mais complicado, porque o nosso intuito aqui é descobrir o coisa, gente. Então aqui não está simples, vocês estão me entendendo? Eu tenho que equacionar coisa raiz de 3, porque aí para eu isolar a coisa aqui, esse raiz de 3 vai passar para lá fazendo o quê? Dividindo. Vocês me entenderam? Aqui, nesse caso, eu vou ter que fazer desse jeito. Não é tão simples quanto aquele, mas ainda assim vale a pena. Então, o coisa aqui vai ser 100 dividido por quanto aqui? Raiz de 3. Oi? E
aí, gente, acho que facilita. Não sei se por aqui... Vamos fazer assim, a gente vai resolver dessa forma, ou depois vamos usar os decimais, de repente usando o decimal era até mais fácil. Não sei. Vamos ver aqui. Gente, para dividir, ó, 100, por quanto que eu tenho que dividir aqui? 1, olhem as alternativas aí. Quantas casas a gente tem depois da vírgula? Uma ou duas? Acho que é uma só, né? Então pode ser 1,7 só. Se tiver duas, usa 1,73. Eu acho que... Vocês estão me entendendo, gente? Vamos dividir? Só que aí não esqueçam que aqui tem que botar um zerinho a mais. Quantas vezes o 17 cabe em 100? 5. 5 vezes dá 85. 5 vezes dá 85. Sobra quanto aqui, gente? 15. Baixo o 0. Gente, observe uma coisa. 10 vezes o 17 dá 170. Esse número está bem lá em cima, né? Então ele é um número bem próximo do quase como, diríamos aqui, quase 50, o que? Talvez 59, 58. E aí a gente meio que já vai olhando as alternativas. O que a gente tem como alternativa ali? Tá tudo meio perto, né? 56, 57, 58. Eu diria que aqui vai dar um 8. 7 vezes 8 dá 56, vai 5. Mas não podemos esquecer que tem que botar mais 1,7, né? Então, tomar um pouquinho de cuidado. Então, aqui vai dar quanto, gente? 7 vezes 8, 56, vai 5. Não, fica mais complicado, né? Eu tenho que fazer 8, né? Espera, 17 vezes 8. Então, dá 56, vai 5, 1 vezes 8, com 5, dá 13. Sobra quanto aqui? 14. Se eu quiser mais uma casa, quantas vezes o 17 caberá em 140? Observe, 8 vezes não deu 136? Então vai ser quanto aqui, gente? 8, mas aí não vou nem terminar. Eu sei que essa medida dali até aqui é 58,8. E eu ainda tenho que botar mais quanto aqui? 1,7. Compreenderam? Foi rápido demais? O que é o 58,8? É isso aqui. Mas eu tenho na altura do prédio mais 1,70. Tu entendeste que ele não está deitado no chão? Se ele tivesse deitado aqui, gente, com a arma apontada... Não é arma, perdão. Se ele tivesse deitado sobre o chão, aí tudo bem. Aí a coisa seria toda a altura. Mas a coisa é na altura do olhar dele aqui, ó. Então, o que eu vou determinar aqui, o 58,8, é, na verdade, daqui até aqui. Mas quanto é que tem daqui até aqui ainda para eu compor a altura toda? 1,7. E aí vai para quanto aqui, gente? 8 com 7 dá 15, vai 1, 9 com 1 dá 10, vai 1, ali dá 6. O que nós temos como resposta aí? Não tem nenhuma tão distante. Será que fizemos algo errado? Aqui deu 8 mesmo, né? Vamos fazer assim, ó. Esse barulho agora veio para ajudar também. Aí a gente não consegue se concentrar. Deixa eu ver. Não, mas está certo aqui. A gente fez a coisa raiz de 3, passamos lá 1,7. Talvez, deixa eu ver. É mesmo? Pela calculadora? Tá, mas aí 58,8 eu tenho que botar mais 1,7 aqui. Mas deixa eu ver uma coisa, espera aí. Não está fechando. É 1000 dividido por 17. 58,8. Tá certo? 58,8. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ok, 1,70. Qual é aproximadamente a altura H do prédio? Vamos ver uma coisa. Se a gente for fazer pelas medidas que ele deu ali, gente, acompanhe comigo aqui, por favor, só uma coisa aqui. Eu tenho essa medida, então, que é 100, aqui é 30 graus, e a gente quer descobrir aqui. O que a gente utilizaria aqui? Seno, cosseno ou tangente? Vamos pensar juntos. Eu tenho adjacente
e tenho o oposto. Então eu vou utilizar a tangente, certo? Todos concordam ali, tangente? Então vamos lá. Tangente de 30 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 30 graus é quanto, gente? Raiz de 3 sobre 3. Isso vai ser igual a H sobre 100. Muito bem. Aqui, se eu for multiplicar em cruz, como é que vai ficar? 3 vezes H igual a 100 vezes raiz de 3. E aí, finalmente, eu vou ter que ter o que aqui, gente? O 3 vai passar para cá, dividindo. É que nas folhas eles dão um valor, aqui na tangente dá 0,58. Ah, ele já deu 0. Perdão. Então, gente, vamos fazer, desculpem aqui, vamos fazer usando o que ele deu ali, quer ver? Ó? Ele deu aqui como sendo 0,58. Entendem? É o valor que ele já deu, né? Aí eu vou fazer em cruz, então vai ser H igual a 0,58 vezes 100. E aí aqui, na verdade, a minha vírgula só vai andar 2 casinhas para a direita, ó, 58. Só que pela nossa conta deu 58,8. Na verdade, ele só arredondou. Ele fez um bom arredondamento. E aí uma coisa que eu quero chamar a atenção. Então eu acho que cabe a gente observar assim. Quando a banca der as medidas, tu vais pelas medidas. Vocês me entenderam, gente? Ele deu as medidas e ele fez um baita arredondamento, porque isso aqui não é 0,58 na verdade, mas ele colocou dessa forma. Então, gente, reparem, eu tenho 58, se eu somar agora os 58 com mais quanto aqui? 1,7 vai a 59,7. Mas aí, reparem que, então sempre que a banca, mesmo que seja nesses notáveis aqui, se ele der a medida em decimal, vai pelo decimal, certo? Não esquece o coisa aqui, porque de repente pode confundir mais. Pessoal de casa, ok? Grande prazer estar com vocês. Pessoal aqui também, grande prazer. Bom descanso a todos.